Tite, aqui reto. O Milionários apresentou um bom jogo no primeiro tempo. Eles por pouco não fizeram gol, né? Teve bola na trave e tudo. Mas o Flamengo teve a chance capital fazendo gol numa penalidade, ficando com um homem a mais. O que você achou que faltou para o Flamengo sair daqui hoje com os 3 pontos nessa estreia da Libertadores? Boa noite. Boa noite. O futebol, às vezes, ele te apresenta diferentes etapas. Tivesse feito o Milionários o gol depois dos 15 minutos do primeiro tempo, que botou volume e criou oportunidades, principalmente em bolas alçadas pelo lado, nós estávamos com dificuldade em fazer esse bloqueio com os 2 atacantes centrais. E um erro, às vezes, excessivo de passes nossos, que não dava a condição de nós trabalharmos, acionarmos os homens da frente com a melhor qualidade. Até da altitude ela proporciona isso. A bola corre, ela foge, ela sai do teu pé, tem que ser um passe muito no pé. Voltou no segundo tempo aí bem melhor. Aí quando teve a superioridade, fez o gol. E aí o futebol ele tem esses detalhes todos. Com o jogo dominado, com a possibilidade mais próxima de fazer o segundo gol, toma um contra-ataque ou toma uma jogada individual, no cruzamento acaba tomando, talvez na única oportunidade do segundo tempo. Mas no momento melhor, o Milionários no primeiro tempo não fez. Nós no segundo tempo fizemos e teve essa oportunidade que deu gol de empate. Sou eu? Tite, boa noite. Letícia aqui do Globo Esporte. Eu queria que você falasse um pouquinho da escala... Agora sim. Boa noite de novo. Queria que você falasse um pouquinho da escalação inicial que você levou a campo o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira e também o Vinha no lugar do Ayrton Lucas. Queria que você explicasse o porquê dessas mudanças e uma defesa que vinha sendo já tão sólida, se teve alguma questão por conta da altitude também para projetar a partida contra o Bolívar na próxima rodada da Libertadores. Nós viemos com 9 jogadores que tinham algum problema. 9. Do último jogo até agora, e nós tínhamos que fazer uma revisão. E eu não posso entrar com 9 jogadores, que algum sentido, com algum detalhe mais, até porque, e esse é o detalhe mais importante, nós temos jogadores e um plantel com muita qualidade. Então, quando tu tem a necessidade, que ela é clínica ou que ela é física, de um decréscimo, naturalmente tu tem esses grandes jogadores para poder participar. E aí entram-se os nomes que tu citaste. Boa noite, Tite. Boa noite, Bruno. Uma pergunta para o Bruno. Bruno, hoje o próprio Tite falou sobre a dificuldade da altitude, que a bola corre mais, às vezes foge do pé. Para vocês, jogadores, fica muito mais difícil para acertar passes. A gente tem aqui pouco mais de 2.000 metros e na Bolívia mais de 3.000 metros. Esse jogo, da maneira que foi, o resultado a gente abrindo o placar e depois acabando tomando empate, fica uma lição para o jogo contra o Bolívar, na Bolívia, quando o Flamengo vai enfrentar uma altitude ainda maior e provavelmente uma dificuldade ainda maior por conta disso? Acho que nossa equipe suportou bem a altitude, tivemos erros de passe, onde você tem que calibrar o pé, como o professor fala, né? E acabou onde a gente, em diversas vezes, errou o passe pela altitude, mas serve de lição, porque lá é bem maior e a gente tem que estar mais calibrado no pé, na frente, atrás, para a gente poder fazer um grande jogo lá e sair com a vitória. Tite, quem acompanha a sua carreira sabe que em momentos assim, quando o resultado no fim da partida não é exatamente o que parecia ser o que iria acontecer e o que vocês desejavam, você sempre tenta tirar algo de positivo do que aconteceu em campo. Hoje, o que seria de positivo para a evolução desse time na sequência da temporada? Primeiro, trabalhar com a verdade, né? Não adianta querer esconder essas situações. Então, eu procuro ser bastante realista nesse aspecto. E tive a condição de colocar de que no primeiro tempo, depois dos 15 primeiros minutos, a equipe esteve abaixo do seu padrão normal. Né? Por N fatores, mas ela esteve abaixo. Então, ela tem essa condição. Ela voltou bem melhor. Ela voltou bem melhor, fez o gol e merecidamente fez o gol. E botou um volume muito grande. Botou um número de oportunidades, corrigiu aquilo que tinha de deficiência e botou um volume muito grande. E a bola, ela tem disso. Daqui a pouco, num erro, ou numa jogada individual de um jogador que acabou com força, com ímpeto, teve a possibilidade.
Mas ela tem, sim, aspectos de aprendizado, de evolução, de saber que, por vezes, tu tem que ter um passe mais curto, né? Para que tu mantenha uma posse de bola como calibrar melhor essa situação, e que são processos da equipe de evolução também. Buenas noches, profe. Buenas noches, Bruno. Bienvenidos a Colombia. Profe, opinión de Millonarios. ¿Qué opinión le deja a este Millonarios que en el primer tiempo tuvo varias oportunidades para adelantarse? Y Bruno, el tema de la altura. ¿Cómo sintieron el tema de la altura a lo largo de los 90 minutos? Sobre todo usted que hizo un gran despliegue físico a lo largo del partido. Gracias, obrigado. Olha, o time do Milionários o tempo todo, bola alçada, onde eles tinham jogadores menores, mas um cabeceio muito bom. E a gente suportou bem as bolas aéreas. E conseguimos suportar bem a bola aérea e acabamos tomando um gol por baixo. Mas a gente imprimiu um ritmo muito forte. Fisicamente, a nossa equipe aqui na altitude foi muito bem. Então, como eu falei, serve de lição para a gente acertar os passes, calibrar mais, para a gente ir para o outro jogo e vencer. Eu tenho outra parte da pergunta. O Milionários tem uma equipe já há bastante tempo junto. Eu falo que tem determinadas equipes, quando ela repete técnico e ela repete atletas, ela joga sem pensar, ela joga de memória. Então, os dois articuladores pelo lado, os dois atacantes centrais, ela já é uma equipe rodada há bastante tempo com isso. Então, esse aspecto de entrosamento com qualidade técnica individual, o Castro voltou hoje, né, também. Eu tenho um jogador, ela traz esse up da equipe de qualidade do Milionários. Tite, Bruno, boa noite. Eugênio Leal, da ESPN. Tite, queria te fazer duas perguntas sobre substituições. A entrada do Alan no lugar do Igor, no intervalo. Acho que isso muda um pouco do time do Flamengo, que você fala que volta mais forte. E depois, a saída do Pedro. E aí o Bruno passando para jogar mais centralizado. A intenção, o que funcionou e o que talvez não tenha funcionado nessas duas mudanças. Primeiro, Alan, ele te dá ritmo. Ele é um jogador que ele te dá cadência, passe curto, e ele te dá volume. E ele possibilita, inclusive, a saída alternada do Eric. Então, quando tem os dois, exato, um busca e um tem uma liberdade de infiltração mais. Essa marcação do adversário no primeiro tempo, e nós conseguimos sair dessa primeira pressão com a entrada bem do Alan. Quando tem o BH, tu tem um jogador para as três posições à frente. Um adversário que se expondo, ele ia ter a oportunidade da gente puxar contra-ataque e não ter problema na bola aérea. Afora que o desgaste todo, em termos de altitude, eu tenho que renovar a equipe. Né? E esse era um dos aspectos. Eu tenho que ficar renovando, como o Milionários fez, nós também, depois com a entrada do Ayrton. Tu vê que puxou cãibra o Varela. Nós viemos com uma viagem desgastante, depois de um jogo que foi também, para nós, bastante extenuante. Então, todo esse contexto, ele fazia com que eu tinha necessidade de utilizar todos os atletas, porque o grupo do Flamengo te proporciona isso. Profesor Tite, Bruno, muy buenas noches. Profesor, ¿cree que esta altura que pues tiene Bogotá le afectó al equipo y de pronto qué jugador le sorprendió del conjunto embajador? Gracias. Todas as equipes se conhecem já, não tem surpresa no futebol. Assim como as nossas virtudes, o Milionários conhece, nós também conhecemos essa. E nós previmos a possibilidade da preparação do Castro para jogar com dois atacantes e dois articuladores pelo lado. Então, e falando da equipe, eu já me posicionei anteriormente também. Professor Bruno, última pergunta aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, Bruno Henrique. Simon Ledo, do Coluna do Fla. Tite, você é conhecido e admirado muitas vezes justamente pela sensatez, e acabou de falar de jogar com a verdade, né? Que é importante para aprender sempre para os próximos passos. Agora, fazendo uma análise sobre a partida e com as alterações que aconteceram, especialmente depois que o Flamengo teve o pênalti a seu favor, o Milionários ficou com um jogador a menos, você faria algo diferente? Acha que faltou um pouco mais de ousadia, de ir para cima e tentar, talvez, ampliar o placar, em vez de administrar e a gente o Flamengo acabar sofrendo, né, o empate ali? Obrigado.
Ele não procurou administrar o jogo. Ele continuou agredindo o adversário. Ele botou 3 atacantes de velocidade. Ele botou jogador de mobilidade que tem cabeceio. Ele não trouxe gente para trás. Ele não trouxe. O que ele trouxe é trocando peças para ter um fresh maior, mas ele não trouxe para trás. O que aconteceu foi que o Milionários, com 10 homens, ele trouxe para uma marcação baixa. Uma marcação pressão baixa e puxando contra-ataque. Por quê? Porque ela não dava para externar. Então, ele atrasou a sua linha de marcação. Né? E talvez nós não conseguimos furar esse bloqueio com essa situação. Mas ele não voltou. Ele buscou o segundo gol. Talvez, se ele quisesse ficar todo mundo atrás e não sair, talvez ele não saísse com a vitória. Mas não é característica dele. E nem minha. Isso é uma situação de covardia. Tu está com o jogador mesmo. Não tem equilíbrio. Aconteceu porque o futebol proporciona isso. Um lance individual, tu erra um passe, tu puxa um jogador de velocidade, um fresh que tá, ele faz uma finta. Ele é do jogo. Ele é. Mas não com uma ideia. Muito obrigado, professor Tite. Bruno, obrigado a todos. Boa noite.